noite, né? Uma noite diferente para mim olhar a igreja desse jeito, mas eu assisti acho que o culto do domingo passado, e eu pensava o seguinte: é a igreja sem fronteiras, né? É a igreja sem paredes. Nós não temos o povo aqui, mas estamos alcançando, como no domingo quando nós tivemos a nossa ceia. Para mim foi uma das melhores ceias. Eu sentia a presença de Deus em meio aos irmãos, sem estar com os irmãos. E é dessa maneira que Deus trabalha, irmãos. Deus trabalha em todo o tempo. Então, em todo o tempo, Deus está fazendo a sua obra. De uma maneira ou de outra, a obra do Senhor não para. Assim como nós falamos no nosso contexto, nós estamos numa semana missionária. Então, nós falamos que a obra missionária, ela não para, ela continua. Não tem Covid-19, não tem isolamento social que atrapalhe a obra de Deus no campo missionário. Então, que Deus abençoe cada um missionário no campo, que Deus possa suprir cada necessidade. Nós recebemos um vídeo do Josinaldo bem pequenininho, né? Essa semana ficamos muito felizes de ver o trabalho sendo realizado. Deus continua trabalhando, Deus está trabalhando, amados. Deus está trabalhando. Nós estamos ainda nos adequando a esse momento. É um momento muito difícil, mas nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus, tá? Nós estamos entrando na semana de número 17 do nosso Gênesis, e o título da nossa lição, já foi falado pelo Márcio aqui, é obediência como o caminho para o milagre, tá? Nós temos para a leitura bíblica o texto de 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 17, do versículo 8 até o versículo 16. Então, primeiro livro de Reis, no capítulo 17, do versículo 8 até o versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: Dispõe-te, então veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-se ali, onde ordenei uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Trazei-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e disse: Trazei-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos. Eu vou prepará-lo para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno, e trazei-mo aqui fora. Depois farás para ti a mesma coisa e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor faça chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeu ele, ela e a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Talvez para nós, não sei como Deus trabalha, mas eu acho que não havia uma palavra mais propícia para o nosso momento, né, irmãos? Nós vivemos exatamente no contexto de Elias. É lógico que nós não podemos comparar o nosso momento espiritualmente falando como o momento de Elias, que espiritualmente falando Elias viveu o pior momento. Elias viveu no reinado de Acabe, e Acabe, quando casou com Jezabel, tornou-se o casal mais pecaminoso e mais maligno de toda a Bíblia. Então, na verdade, o que acontece? Elias estava reinando, estava ministrando no reinado de Acabe. Era um missionário, era um profeta que estava profetizando nesses dias. E bem nesse contexto, houve um momento em que Deus se revoltou
da maneira em que o povo estava vivendo a sua espiritualidade, porque o Acabe, ele implantou um novo regime de culto em Israel. Ele implantou o culto a Baal, destruiu a casa do Senhor, tirou o altar do Senhor, estabeleceu um culto, um altar para Baal, colocou alguns postes ídolos, que eram locais de adoração em todo Israel, onde o povo agora se curvava a um outro Deus, e não ao nosso Deus, não ao Deus verdadeiro. Isso chegou ao conhecimento de Deus, Deus ficou tão frustrado com a espiritualidade do povo naquele momento, que chamou o profeta Elias e disse para ele: Elias, a água vai cessar em Israel, não vai chover em Israel. Elias vai até Acabe e avisa para ele: olha, Deus manda dizer que vai parar de chover, vai secar tudo. E aí, nesse momento de seca, nesse momento de falta de água, nesse momento de problemas, o que Deus faz com Elias, irmãos? A Bíblia fala que Deus começa a alimentar Elias, mas de uma forma sobrenatural. Não dá para entendermos isso, amados. A Bíblia fala que todas as manhãs e todas as tardes, os corvos vinham trazer alimento para Elias. Na nossa mente, não dá para entender esse momento. Como isso? O corvo vinha trazer água e vinha trazer carne para Elias. Ué, qualquer corvo que trouxesse água e carne, ele ia comer. Não ia trazer para o profeta. Dá para você entender como Deus trabalha em meio à dificuldade? Talvez nós não entendemos, amados, e por isso o tema tão propício à obediência como o caminho para o milagre. Por quê? Por que acontecia isso na vida de Elias? Não era na vida de todos que estava acontecendo, porque o próprio Acabe manda um dos seus moços, manda um dos seus cuidadores, manda o Obadias sair pelas vizinhanças, sair por todos os lugares, encontrar mina d'água, encontrar alguma coisa para que ele alimente os cavalos, para que os animais dele tomam água, para que não morram, porque faltou tudo. E a Bíblia fala que Elias então vai habitar junto a um ribeiro, o ribeiro chamado Ribeiro de Querite. Quando Elias chega naquele ribeiro, a Bíblia fala que Elias passa ali alguns dias, e aí todos os dias os corvos vinham trazer o alimento para ele. Chegou um momento em que aquele rio secou, aquele ribeiro começou a secar, porque fazia muito tempo que não chovia. O profeta não se abalou, Deus está no controle. Eu não sei se você consegue entender isso, irmãos. Nós estamos muito abalados, mas Deus está no controle. Deus não perdeu o controle. Chega para Elias e diz para ele: Elias, levanta-te. Eu acho muito essa expressão dispõe-te, né? Porque dispõe-te dá uma expressão mais forte do que levanta-te, né? Se dispor, a pessoa tem o desejo de fazer, ele não está simplesmente querendo fazer o que o outro mandou. Levanta-te, você levanta. Agora, quando é dispõe-te, a pessoa tem o desejo de fazer aquilo. Dispõe-te e vai para Sarepta de Sidom. Nossa, que caminhada, irmãos, o Elias tinha que fazer. Aí o Elias esperou o restante da palavra de Deus, porque se Deus está me mandando para Sarepta, é porque tem coisa boa para mim. Aí ele disse assim: porque lá tem uma viúva e eu já falei para ela te alimentar. Oh, irmãos, ser alimentado por uma viúva já é problema. Mas aí o Elias, pensando como um brasileiro como nós, uma viúva rica, não é isso? Uma viúva rica, então tem muitos bens, ela vai cuidar bem de mim. Só que quando ele entra na porta da cidade, ele vê uma mulher pegando gravetos no chão. Quando a mulher está pegando gravetos, ele pede água para ela. Interessante, irmãos, Deus não colocou na testa daquela mulher que era ela que ia cuidar dele. Ele simplesmente pediu água. Ele entrou na cidade, então quando ele chegou na cidade de Sarepta, ele já estava com fome, ele já estava com sede. Aí o que ele fez? Ele pediu água para ela. Você me dá uma água? Vamos falar nos nossos dias, no nosso contexto, né? Você me dá um copo com água? Aí ela se virou e foi buscar uma água. Ele falou: não, faz o seguinte, traz um pão para mim também. Traz um pedaço de pão, estou com fome, estou viajando, cheguei da... Aí ela: não, meu senhor, você não está entendendo. Você está vendo esses 2 gravetos que eu estou pegando aqui?
eu só tenho um bocado de farinha na panela e uma porção, um bocadinho de azeite na botija. Não tenho mais nada. Esses 2 gravetos eu vou pegar, vou cozinhar esta comida, vou fazer um pequeno bolo, eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. Não sei se você consegue entender esse contexto, a situação dessa mulher. É ela que vai alimentar o Elias, mas ela não tem alimento nem para ela. Dá para você entender isso, irmãos? A obediência como o caminho para o milagre. Ué, se ela não tem nem para ela, como é que ela vai dar para mim? Qualquer um de nós ia questionar Deus ali agora, na hora. E agora, Deus? Tu me manda fazer essa caminhada todinha até aqui, porque a viúva ia me alimentar. Chega aqui, ela não tem alimento nem para ela, nem para o filho. Como é que eu vou ficar agora? Mas Elias não questionou, irmãos. Ao invés de Elias questionar Deus, ao invés de Elias questionar a mulher, simplesmente ele vira para ela e diz: não temas. A primeira palavra que sai da boca de Elias, quando ela fala que vai comer aquele restinho de bolo, aquele resto de comida que ela tem, o pequeno bocado de azeite que ela tem, o pequeno bocado de farinha, a pequena porção de azeite que ela tem, vai fazer um pequeno bolo, vai comer com o filho e vai morrer. Nossa, eu chego numa expectativa de ser bem recebido, de ser bem acolhido, de ser bem alimentado, e a pessoa que vem para mim fala que não tem nada para comer e que vai comer a última coisa que tem e vai morrer. Não sei se você entende isso, irmãos. O que sairia dos teus lábios nessa hora? Qual a palavra que sairia da tua boca nessa hora? Porque nós estamos tão abalados com a situação do nosso cotidiano, irmãos, que nós não temos uma palavra de Deus no momento desse. Notem que o nosso momento não é tão pior, ou não é pior, do que o momento do Elias, do que a situação do Elias. E aí ele, naquela serenidade, naquela calma, naquela paz, naquela espiritualidade, naquela ligação de um homem que tinha com o Deus que ele servia. Será que nós temos essa ligação com o Deus que nós servimos? Porque eu tenho falado em casa com a minha esposa e com meus filhos, eu nunca vi Deus trabalhar nas nossas vidas como Ele tem trabalhado agora. Eu nunca vi. Sabe por quê, irmãos? Porque você fica sensível à voz de Deus. Você fica sensível às coisas de Deus. Tudo que Deus faz, por pequenas coisas que você acha grande milagre. Porque nós estávamos acostumados com coisas boas, e nós não estávamos mais valorizando. Dizia eu em casa para os meus filhos e para minha esposa, que falta faz um culto na igreja. E aí eu te pergunto, quando estávamos na igreja, será que nós valorizávamos aquele momento de culto como a melhor coisa da nossa vida? Porque hoje, pastor Vicente, se perguntar para qualquer um o que você gostaria de fazer no domingo à noite, ele fala, ir para a igreja. Hoje sim. Não é isso? Qualquer um que você perguntar hoje o que ele gostaria de fazer no domingo à noite, ele não pensa mais, tem culto todo domingo, vou levar minha família ali. Tem culto todo domingo, vou passear ali. Não, pastor Raimundo. Qualquer um que você perguntar hoje o que ele gostaria de fazer no domingo à noite, ele diria para você, eu gostaria de estar na igreja. Parece que nós estamos vivendo aquele momento em que os meninos, os filhos de Coré foram levados para a Babilônia. É o Salmo de número 137. E quando eles estavam lá nos rios de Babilônia, eles escreveram esse salmo, um salmo lindo. E eles diziam assim, quando nós estávamos assentados junto às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e nós chorávamos, nos lembrando de Sião. Os homens que nos levaram para lá, eles nos pediam canções. Parece que está falando com os músicos, né? Os filhos de Coré eram músicos. E aí sabe o que nós fizemos? Nós penduramos as nossas harpas nos salgueiros,
Porque nós estávamos em terra estranha, e como nós íamos cantar em terra estranha, que prazer tem para nós louvarmos na Babilônia, nós queríamos estar em Jerusalém, nós queríamos estar em Sião. Irmãos, quando eles estavam em Sião, não valorizaram Sião a ponto de serem mandados para a Babilônia. Quando eles estão na Babilônia, estão com saudades de Sião. Não sei se você consegue entender isso. Saudade boa do povo pela igreja. Já quando arrumar, você vai ver. Quando melhorar isso tudo, quando nós consertarmos, voltarmos à nossa vida normal, você vai perceber que as pessoas vão valorizar mais um culto, vão valorizar mais um momento de louvor, vão valorizar mais uma estada dentro da casa de Deus. É por isso que Deus fez isso, irmãos, para chamar a nossa atenção. Qual tem sido a tua obediência para mim? Eu quero fazer tanto milagre para você. Deus é Deus de milagre, irmãos. Nós servimos a um Deus de milagres, nós servimos a um Deus que o prazer dele é fazer milagre para nós. Mas a nossa falta de obediência tem impedido Deus de trabalhar. E por isso nós temos que passar por algumas provas. Notem que o Elias estava numa prova do contexto. Alguns de nós estão no contexto da prova. A prova não é nossa, nós estamos no contexto. E na hora que a mulher falou para Elias: eu vou comer com o meu filho esse último bocado e nós vamos morrer. Eu sei, talvez eu me jogaria no chão, talvez eu abraçaria a mulher e falaria: não, vamos falar com Deus aqui, Deus vai mudar a nossa situação. Não, irmãos, ele tinha a resposta para ela. Ele disse a ela: não temas. Não sei se você consegue entender isso, irmãos. Quando ele fala não temas na nossa Bíblia, ele vai falar não temas, aí ele fala assim: vai e faz primeiro um bolo para mim, e depois tu vai fazer um bolo para tu e para o teu filho. Se você só lê esse versículo, que está no versículo cujo princípio dele é não temas, você vai falar assim: nossa, a mulher foi louca demais. O último bocado que ela tinha para dar para o filho, ela faz uma comida para um cara que ela nunca viu. O cara chegou agora, acabou de pedir a comida para ela agora, ela nunca viu esse cara. Ela vai primeiro fazer um bolo, o filho está lá em casa esperando o último bocado para morrer. Ela vai fazer primeiro um bolo e vai trazer para ele. Se nós pegarmos esse texto dentro do que nós lemos, agora, quer que eu não vou mudar o texto, eu só vou esclarecer o que o texto diz. Ele diz assim para ela, ó: não temas. Versículo de número 13. Não temas. Parou aí? Parou. Pula para o 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia, presta atenção, até o dia. Então tinha um dia determinado para aquela farinha durar e para aquele azeite durar, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. Não sei se você consegue pegar isso como uma palavra profética para você nessa noite. Não temas, porque assim diz o Senhor, que o que você necessita, Deus vai cuidar de você até o dia que o Covid passar. Só isso. É a palavra, é o contexto da palavra para nós. Mas por que às vezes nós não recebemos a palavra de Deus como ela é, irmãos? O nosso livro diz que essa história começa com um princípio básico, que é a obediência, em que duas pessoas tiveram que obedecer Deus cegamente. Não foi obedecer Deus sabendo o que ia acontecer, obedecer Deus cegamente. Por quê? Porque para um Deus fala assim, olha, para o profeta: levanta, dispõe-te e vai lá para Sarepta de Sidom, porque lá eu tenho alguém que vai cuidar de você, vai te alimentar. Uau! Se é nós com o resto da força da gente, a gente vai na maior corrida, né? Vamos correr até lá, porque quando chegar lá a gente vai passar bem, né? A gente quase que não come, então não sei como é que pode dizer isso, né? Se é que vocês me entendem, né? É o outro lado, né? A gente está em casa discutindo como é que vai ficar a gente na nossa roupa depois que passar esse momento. Porque eu já trabalho por natureza do lado do fogão. Quem sabe que eu trabalho em casa, você sabe disso, né? A minha serralheria é do lado da cozinha. Então, pastor, eu estou toda hora na cozinha.
entendeu? Estou mais na cozinha do que na serralheria, tá? Mas para quem trabalha fora, agora está trabalhando em casa, uau, o pessoal está com dor na coluna, o pessoal está com isso, o pessoal está com aquilo. Por quê? Porque fica sentado, fica ali, né, sem fazer nada, e qualquer coisa vai na geladeira, qualquer coisa vai no fogão, qualquer coisa vai na fruta, e a gente não sabe como é que vai ficar o peso depois, né? Entendeu? A gente tem que controlar o peso depois. Mas voltando para o profeta, irmãos, usando a palavra de obediência, Deus falou: eu tenho alguém que vai cuidar de você. Ele simplesmente levanta e vai. Não questiona Deus. Vocês já viram como nós questionamos a Deus quando Deus fala que vai fazer alguma coisa na vida da gente? Deus fala assim: olha, filho, no devido tempo eu vou fazer isso. A primeira coisa que você pergunta para Deus: vai demorar esse tempo, Deus? Esse devido tempo vai demorar muito? Quanto tempo eu vou ter que esperar? A gente já começa a questionar Deus e não espera nele, confia nele, e o mais, ele fará. Aí o profeta vai até lá, irmãos. Então ele primeiro foi o profeta que ouviu direto de Deus, a voz de Deus, e foi até Sarepta. Quando ele chega lá, aquela mulher, provavelmente aquela mulher conhecia o Elias, porque ela sabia que ele era um profeta. Quando ele diz para ela, faz para mim um primeiro pedaço de bolo, traz para mim o primeiro bocado, porque assim diz o Senhor. Ela não falou: será que vai acontecer isso? Então o profeta creu na palavra de Deus. Ela creu na palavra de Deus por intermédio da boca do profeta. E aí eu não sei se você consegue entender a palavra de Deus pela boca do profeta nessa noite. Não temas, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fará chover sobre a terra. Está um tempo determinado para esse cuidado especial de Deus para nós, irmãos. Até o dia que as coisas voltarem ao normal, não temas. É só esperar em Deus. Ele tem tudo para fazer. Ele tem tudo para fazer milagre em nós. E eu gostaria de fechar com um texto. E cadê o meu texto? Eu gostaria de fechar com um texto. Era para frente, eu fui para trás, né? Isaías capítulo 55. Quando o Márcio leu o texto, eu falei: nossa, que lindo. Aí você vai entender, negão. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 6 do capítulo 55 do livro de Isaías. Isaías 55, verso 6 em diante: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Irmãos, o melhor tempo para buscar o Senhor, é o melhor tempo para buscar o Senhor. Não sei se você me entende. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto Ele está perto. Quer que eu te garanta por que Ele está muito perto de você? Porque um pai não abandona o filho em momento difícil. Então Ele está muito perto, é hora de buscar o Senhor. Aí Ele diz assim no versículo de número 7: deixe o perverso o seu caminho, e o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, e Ele se compadecerá dele. Volte para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Porque os seus pensamentos, os meus pensamentos, aí agora é o texto que eu gostaria. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. E aí ele explica: porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E aí vem a palavra profética: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem primeiro que reguem a terra, e a fecundem, e façam brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. O texto que nós acabamos de ler lá em Romanos, em 2 Coríntios capítulo 9, desculpa.
Assim será a palavra que sair da sua boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu designei. O Senhor te mandou essa palavra nessa noite para que você não tema. Não temas, porque assim diz o Senhor: eu vou cuidar de você até que passe esse problema. Deus nos abençoe, amados.